Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas dos escritos de Kardec e às quartas-feiras o Centro Espírita Raimundo Mariano Dias publica essa obra de maneira breve e resumida. Nos vídeos de hoje vamos falar sobre precursores de tempestade e a nova geração. São duas psicografias recebidas no mesmo dia, 30 de janeiro de 1866, mas em lugares distintos. A primeira delas foi num grupo do Sr. Golovini, em Paris. Nessa psicografia, os espíritos dizem que muitas vezes as pessoas que naquela época estavam empenhadas na doutrina se admiravam, se espantavam com as críticas que recebiam. Ele diz exatamente assim: às vezes admirai-vos da violência com que vos atacam os adversários. Eles nos qualificam de loucos, de alucinados, tomam por verdade a ficção, ressuscitam o diabo e todos os erros da Idade Média. A todos estes ataques, sabeis que responder seria travar uma polêmica sem fim. O silêncio é a prova da força, e não tendo a quem responder, eles ficarão calados. Haverá ruínas, invasão, mudanças de fronteiras, e desse naufrágio imenso que virá da Europa, da Ásia e da América, sobreviverão. Ficai sabendo, somente as almas bem temperadas, os espíritos esclarecidos, tudo que é de justiça, lealdade, honra, solidariedade. Os governos, minados pelo egoísmo, julgam que podem opor um dique à onda que sobe. E essa onda é a consciência humana, que afinal se insurge depois de esperar durante séculos contra os que exploram as forças vivas das nacionalidades. Aqui há uma referência à Segunda Guerra Mundial, às brigas travadas naquele momento, em razão justamente da nacionalidade. Então aqui há a menção, ainda que não falando diretamente, mas a esse momento trágico da história no planeta Terra. E o que esse espírito, que se intitula Arcebispo de Táurida, o que ele traz é que as nações, os governos e todos têm um livre-arbítrio, mas que aqueles que estavam na doutrina espírita não podiam perder as esperanças, porque havia chegado o momento de eles serem atacados, mas sobreviverem ao caos. E ele termina, né? As nações, como os governos, têm o livre-arbítrio e sabem como os indivíduos dirigir-se pelo amor, união e concórdia. Elas fornecerão a anunciada tempestade elementos elétricos próprios para melhor desagregá-las e destruí-las. E na sequência, no mesmo dia, em Lyon, há uma psicografia intitulada A Nova Geração. E nesta psicografia, começa-se com a terra estremece de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. E ao longo de toda a psicografia, esse que se intitula Um Espírito, fala sobre todas as mudanças que aconteceriam. Ele diz: o velho mundo desaba por todos os lados, vai acabar, e com ele todos os velhos dogmas que apenas brilham pelo dourado com que são galvanizados. Ele diz ainda: eis, meus amigos, o que vão fazer compreender os ousados espíritos que presentemente se encarnam. Este século não acabará sem que inúmeros destroços cubram o solo. A mesma referência feita em lugares diferentes.
A guerra mortífera e fratricida cederá o posto à discussão. O espírito substituirá a força bruta, e depois que essas almas generosas tiverem combatido, voltarão para o mundo espiritual a receberem a coroa do vencedor. A terra pulsa de alegria, porque vai ver o princípio do reino da paz, prometido pelo Cristo, o Messias divino, reino cujos fundamentos ele veio assentar. Então, em 2 lugares diferentes, no mesmo dia, uma das comunicações falando um pouco mais sobre as discórdias e desavenças que haveriam, e a outra que havia realmente chegado o momento de guerra, mas que após haveria esperança de um novo mundo que estaria sendo construído. Como eu digo todas as semanas, o que a gente deseja é que nós, com esses conhecimentos, possamos lembrar que a todo tempo alguém olha por nós. E a todo tempo, essa doutrina que muito nos oferece está aí para nos consolar. Que nós possamos então fazer a nossa parte e sermos sempre, a cada dia, um pouquinho melhores, um pouco mais pacientes. E vamos aos poucos lapidando todas as nossas falhas, que sabemos ser inúmeras, mas na tentativa de traçar um caminho até a perfeição, que seja um pouco mais curto. Boa semana a todos!